Graça e paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. Eu sou Jefferson Dantas, pastor, missionário, professor de Bíblia e compartilho com você alguns princípios das Escrituras aqui nestes canais. Você está no canal da Rede 316, no canal do Bora Ler a Bíblia. Então não esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo, de compartilhar com outras pessoas. Se quiser ser assinante do nosso canal, é só ir aqui embaixo, ó, assinar, tá? E como aqui embaixo também é se inscrever. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 4 e essa leitura com certeza vai abençoar demais a sua vida. Vamos ler? Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Contudo, pouco me preocupa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, porque a minha consciência em nada me acusa, mas nem por isso sou inocente. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes do tempo. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções de cada coração. Então, cada um receberá de Deus a sua recompensa. Versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo pelo bem de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ir além do que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe de um homem em detrimento do outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha tanto? Se orgulha como se não tivesse recebido? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para os anjos como para os homens. Nós somos insensatos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoados. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, tornamo-nos a escória da terra, o lixo do mundo. Não escrevo essas coisas para envergonhar vocês, mas para os aconselhar como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu mesmo os gerei em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Portanto, suplico que se tornem meus imitadores. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual trará à lembrança de vocês a minha maneira de viver em Cristo Jesus, o que está de acordo com o que ensino por toda parte em todas as igrejas. No entanto, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor me permitir. Então, saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que preferem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Mais um capítulo que nós lemos aqui no nosso Bora Ler a Bíblia. Meus irmãos, Paulo, nesses capítulos de Coríntios, 1 Coríntios, capítulos 1, 2, 3 e o 4, ele está tratando das divisões na igreja. E aqui, ele está falando dos apóstolos de Cristo, quem realmente é apóstolo de Cristo, quem realmente é mordomo,
o dispenseiro de Cristo aqui na igreja de Corinto. E a gente vai ver isso aqui de forma muito enfática, né? Ele inicia o capítulo dizendo: portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. As pessoas estavam começando a questionar a autoridade de Paulo. Alguns ditos espirituais, membros da igreja de Corinto, estavam questionando a autoridade de Paulo porque estavam no partido de Apolo ou no partido de Pedro. E o apóstolo Paulo pega esse capítulo 4, ele vai dizer que ele é um administrador, ele é um dispenseiro, algumas versões falam dispenseiro, ele é um mordomo das coisas de Deus. E o que é mais importante não é o que uma pessoa julga ou o que outra pessoa julga. O que é mais importante é que esses administradores do mistério de Deus sejam fiéis, sejam encontrados fiéis, como diz o versículo 2. No versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que ele não está preocupado com o julgamento de ninguém, nenhum tribunal humano, nem membro da igreja. Pelo contrário, né? Ele está preocupado com o julgamento do Senhor. E ele diz que no julgamento do Senhor ele se considera inocente. O Senhor é quem julga, diz o apóstolo Paulo. E no versículo 5 ele diz: portanto, não julguem nada antes do tempo. E esperem até que o Senhor venha e ele diga quem é realmente fiel. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. O apóstolo Paulo ele dá um aperto nesses críticos, né, dessas pessoas que estão criticando o seu ministério, que estão trazendo partidos para dentro da igreja. A partir do versículo 6, o apóstolo Paulo ele vai dizer que essa verdade de Deus julga tudo e quem são os verdadeiros apóstolos e os verdadeiros dispenseiros da graça de Deus, que são fiéis, ele aplica a ele as considerações relacionadas a ele e também a Apolo. Ele diz: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo pelo bem de vocês. Quem torce por Apolo, preste atenção no que eu estou dizendo. Não ir além do que está escrito. Isso era o mais importante. Assim ninguém ia se orgulhar de nada, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? A palavra que nos une, a palavra que nos deixa ser quem nós somos. E o apóstolo Paulo vai fazendo vários questionamentos. O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha tanto? Já que você não recebeu por si ou para si, recebeu de Deus. Você já tem tudo o que querem. E aí o apóstolo Paulo fica dizendo para a igreja de Corinto que lá tem muita gente boa e, na verdade, não são tão gente boa. Ele diz assim: chegaram a ser reis sem nós. Vocês se tornaram ricos sem nós. Eu até gostaria, ele faz uma brincadeira aqui, né? Eu até gostaria que realmente fossem reis para que nós também reinássemos com vocês. Porque ele diz no versículo 9: me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. E aí ele começa a listar: somos insensatos por causa de Cristo, vocês são sensatos em Cristo, nós somos fracos, mas vocês são fortes, vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupa, somos tratados brutalmente, não temos casa e trabalhamos arduamente com as próprias mãos. O apóstolo Paulo estava falando da sua situação. Muita gente que estava no bem bom da igreja de Corinto estava criticando Paulo. E Paulo, numa situação difícil, periclitante mesmo, muito complicada, ao ponto de que, em Corinto, Paulo fez tendas para o seu sustento. Ele fez o trabalho manual de fazer tendas para o seu sustento, para não ficar dependendo da igreja. Tudo isso ele como apóstolo de Deus. E aí ele vem falando para a igreja: eu não estou escrevendo isso tudo para envergonhar vocês. Não, eu estou querendo que vocês, como meus filhos amados, mesmo achando que podem ter 10 mil tutores, quer dizer, vocês podem ter 10 mil responsáveis, mas foram gerados em Cristo Jesus através da minha pregação, e isso ninguém podia tirar do apóstolo Paulo. Ele diz no versículo 16, um versículo muito forte, e ele repete isso mais à frente: portanto, suplico que se tornem meus imitadores. Lá no capítulo 11 ele vai falar de novo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui, meus queridos, eu quero chamar a atenção. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês estão vivendo nababescamente, no seu conforto, no seu jeitão reprovável de ser,
e se acham mais espirituais do que os outros, inclusive de mim e de Apolo. Vocês precisam nos imitar a nossa fé, imitar a nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo já tinha dito, olha, nós somos considerados como escória da terra, lixo do mundo, perseguidos, amaldiçoados, trabalhamos com nossas próprias mãos, temos necessidade de roupa, somos tratados brutalmente. E diante disso tudo, nós continuamos fazendo a obra do Senhor. E é isso que a igreja deveria fazer. E aí o apóstolo Paulo, vendo que há essa certa animosidade, ele emenda dizendo, olha, por causa dessas coisas, eu estou enviando a vocês o apóstolo Paulo, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho, amado e fiel no Senhor, o qual trará a lembrança de vocês a minha maneira de viver em Cristo Jesus. Eu estou escrevendo, mas uma testemunha do meu jeito de ser, do meu jeito de viver, juntamente com vocês, é Timóteo, e ele está sendo enviado por mim. E eu quero que vocês o recebam e ouçam como eu vivo em Cristo Jesus. E como está de acordo com o que ensino por toda parte em todas as igrejas. Não foi só em Corinto, não. Aonde eu passo, eu vivo desse jeito. E aí o apóstolo Paulo chega duro, com algumas acusações fortes em relação a algumas pessoas da igreja de Corinto. Ele diz, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas eu vou em breve. E essa visita de Paulo, ele diz, vocês preferem que eu vá como? Com vara ou com amor e espírito de mansidão? Aquelas pessoas que estavam acusando Paulo de nem ser apóstolo, de não ser um verdadeiro líder do evangelho. E Paulo escreve para esses que estão querendo dividir a igreja, eu posso ir do jeito que vocês quiserem. Eu posso ir com amor, com espírito de mansidão, mas posso ir com vara. Por quê? Porque o apóstolo Paulo acaba de dizer para eles que o reino de Deus não consiste em palavras, não consiste em conversinhas, não consiste em gente que fala bonito, não. O reino de Deus consiste no poder de Deus, de gente que se relaciona com Deus, que vive com Deus, que caminha com Deus. Sabe por que há muitas divisões de igrejas? Porque pessoas acham que o poder que a igreja tem e o poder do evangelho são deles. E por muitas vezes nós vemos aí brigas homéricas de líderes espirituais, de líderes de igrejas, de líderes dividindo igrejas, porque querem ter o poder. E o poder, na verdade, vem do Senhor. É Ele que criou os céus e a terra. O reino de Deus não é feito de conversinha. O reino de Deus não é feito de balela. O reino de Deus não é feito de discurso. O reino de Deus é feito de vida debaixo do poder de Deus e no poder de Deus. E o evangelho é o poder de Deus. Esses dias eu ouvi de um professor aqui do nosso seminário que existe muita gente que diz que é evangélico, mas está longe do evangelho. Essa frase me trouxe uma lembrança dessa perspectiva de divisão aqui em Corinto. Eles gostavam de dizer, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, né, de Cefas, e gostavam desses partidos. Mas, na verdade, eles deveriam dizer, eu sou de Cristo. Muita gente hoje diz que é evangélico, mas não tem o evangelho como primazia. Não tem Cristo como Senhor. Não tem Cristo como Salvador. Não adianta apenas abraçar uma fé. Não adianta apenas abraçar uma igreja, ser adepto da igreja. Eu era de uma igreja, agora sou de outra. Não adianta apenas colocar uma casca, uma vestimenta, um discurso. Precisa experimentar Deus. Precisa viver o evangelho. Precisa ter uma vida, como Paulo disse. Tem todos esses problemas. Sede meus imitadores. Eu imito Cristo. E é isso que o evangelho é. O evangelho é o poder de Deus. E esse poder é que consiste o reino de Deus. Não em palavras, mas em poder, como diz o versículo 20 do capítulo 4 de 1 Coríntios. Esse foi o nosso Bora Ler a Bíblia de hoje. Louva a Deus por sua participação, por você estar aqui com a gente. Que Deus lhe abençoe, que a graça de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus. Tchau, tchau!